Paz Deus, tudo bom? Meu nome é Daniela e quando eu abri esse canal para falar com os meus irmãos sobre a situação que nós estávamos passando naquele momento, né? Senti impulsionada pelo Senhor para estar fazendo, né, aquele vídeo, né? Estar falando com meus irmãos naquele momento que nós estávamos passando. E hoje, no dia 20/12 de 2024, o Senhor também tem impulsionado no meu coração para estar fazendo esse vídeo. E eu queria muito compartilhar esse vídeo com vocês. É um tempo que nós estamos vivendo de tanta dificuldade, de tantas distrações, de tantas pessoas fugindo, né? Não fugindo para o monte, mas fugindo para o mundo, fugindo para as coisas do mundo, fugindo para a vaidade, fugindo para as coisas que alegram a carne e o coração. Eu sou de uma igreja que é bem conservadora e estou ali pela fé, né? Eu falo que por muitas vezes é o Senhor que tem me segurado lá. Tem uma música que fala assim: se não fosse o Senhor eu fugiria. E muitas vezes é isso que eu penso: se não fosse o Senhor na minha vida eu fugiria. Eu estou ali por um chamado do Senhor para a minha vida e é muito difícil você estar ali improvável, né? Uma pessoa totalmente improvável e você se sente, né, num lugar totalmente improvável e você se pensa: nossa, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, né? E eu pergunto para o Senhor muitas vezes: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Porque qual é o que o Senhor quer de mim neste lugar, né, neste tempo? Se vocês conseguirem ver os vídeos para trás, eu vivi um processo muito difícil dentro da congregação. O processo que eu vivi foi um processo de rejeição, um processo de ser rejeitada até mesmo pelo ministério, assim, na questão, no momento que eu estava passando. Então eu passei momentos muito difíceis dentro da congregação. Se fosse para olhar para a probabilidade minha, não era para me estar na congregação. E uma que eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu até falo, se fosse para mim ser crente em algum lugar, eu seria crente da igreja preta, né, de parede preta. Claro que não, né? O Senhor sabe aonde me chamar, aonde Ele me chamou e por que Ele me colocou neste lugar. Eu não sou presa com a igreja, não tenho isso de não poder estar indo em outra igreja. Se o Senhor me mandar, eu pego a minha malinha e vou mesmo, porque eu acredito que o mesmo Deus que está na congregação está na Deus e Amor, Assembleia de Deus, e também está na quadrangular, que eu gosto muito. Então, assim, eu não acredito que o Senhor ele está preso na caixinha CCB. Eu acredito que o Senhor ele trabalha da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer e aonde Ele quer colocar uma pessoa, ali Ele coloca. Eu me lembro bem que quando eu era jovem, eu pedia para o Senhor me mostrar uma igreja, né? Porque eu gostava muito da igreja dos mormons, muito da igreja Deus e Amor. E eu pedia para o Senhor, me mostra uma igreja que eu possa ir congregar, que eu possa ir buscar a Ti, sabe? Porque a única coisa que eu quero é o Senhor. Eu não quero nada, eu quero somente o Senhor. E quando o Senhor me mostrou a congregação, foi um tempo muito difícil, porque eu falei assim, eu sempre falava, minha avó era da congregação, eu tenho os tios que são da congregação, mas eu sempre falava: gente, aquela igreja de povo metido, eu que nunca vou naquela igreja, Deus o livre. E foi lá que o Senhor me chamou. Por que o Senhor me chamou lá? O Senhor me chamou lá porque o Senhor sabia quem eu era, né? E mais importante que nosso Pai sabe quem a gente é. Então Ele trabalha em nós, colocando nós no lugar certo, porque Ele sabe quem nós somos. Ele é muito maravilhoso. Eu amo esse Deus. E eu amo saber que Ele cuida de mim até nos detalhes que eu falo assim: ai meu Deus do céu, que detalhe bobo. E o Senhor tem cuidado de mim. É muito bom saber disso. Eu estou muito feliz porque eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho o Senhor na minha jornada e não tem sido fácil, tem sido tempos muito difíceis, mas eu creio que o Senhor Ele tem impulsionado nesse tempo pessoas para se levantarem em oração, intercessão. Eu lamento assim muito, porque assim na minha igreja a gente não temos ciclo de oração e nem também temos irmãs ou irmãos de intercessão. E eu me lembro que o ano passado o Senhor tem me mostrado sobre isso, né? Sobre nós fazermos muros em volta da nossa igreja, sabe? O Senhor tem mostrado sobre Neemias para mim. Neemias, ele saiu, pediu, né? Improvável. Neemias era um homem improvável, né? Era o copeiro do rei. Neemias, ele
ele, tipo assim, ele trabalhava lá com o rei, ele não era guerreiro, ele não era nada. Ele só era um homem que estava disposto a falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, manda eu. E Neemias, ele estava ali naquele tempo, né? Chegou o irmão dele, falou para ele, né, que a cidade de Israel estava sendo destruída, que estava sendo invadida, né? E Neemias, ele entristeceu o coração dele. Naquele momento o coração dele chorou e ele se ajoelhou para o Senhor, foi em oração, em jejum, buscou o Senhor, pediu para o Senhor direção para que o Senhor viesse a salvar a cidade onde os pais deles estavam enterrados. Então, e aí ele começou a orar. Aí o Senhor, ele perguntou assim para o Senhor: Senhor, por que não eu? E aí Neemias se pôs em posição. A posição de Neemias de falar: eis-me aqui, é algo muito importante. Nós devemos fazer isso. Senhor, eis-me aqui. Ficamos reclamando tanto reclamando, mas ninguém fala: Senhor, eis-me aqui, me usa nisto, eu quero fazer isso, sabe, Senhor, eu não tenho condição, mas o Senhor é a minha condição. Através de um jejum, oração, o Senhor pode dar armas para nós, para que nós possamos vencer, né? Para que nós possamos construir muros em volta da nossa igreja, em volta da nossa família, em volta dos nossos filhos, né? Eu creio muito nisso. E Neemias, quando ele chegou no rei, né? Um homem improvável, copeiro do rei. E ele estava triste. Gente, naquela época, se o copeiro ficasse triste, né? Alguma coisa, o rei poderia pensar assim: não, ele está tramando contra a minha vida, eu vou morrer. Porque o copeiro, ele experimentava a bebida do rei, a comida do rei. E naquele momento o rei perguntou para ele porque ele estava triste. E Neemias, ele orou a Deus naquele momento. E ele falou para o rei o porquê ele estava triste, né? E o rei também, né? O Senhor já tinha trabalhado no coração do rei, porque uma pessoa que põe em posição e fala: eis-me aqui, o Senhor, ele vai abrindo caminhos para a pessoa passar, vai abrindo caminhos para que as coisas aconteçam, desde que tudo seja para glorificar o nome do Senhor, seja para ajudar outras pessoas a se levantarem. O Senhor, ele tem um compromisso muito grande com a alma. E muitas pessoas acham que o Senhor tem um compromisso com ela. Ai, porque eu sou importante, então o Senhor tem um compromisso de me ajudar. Não. O Senhor tem compromisso com almas. Se a sua vida for para glorificar o nome do Senhor, o Senhor vai trabalhar na tua vida. O Senhor vai te colocar no lugar certo para que o nome dele seja glorificado através da vida dele. Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, né? Não ao contrário, né? Mas, e foi isso. E Neemias, ele foi, né? Foi tão assim de Deus que o Neemias só não foi. Ele levou cartas para que onde ele passasse, todos soubessem que ele estava sendo enviado pelo rei. Mas Neemias, ele estava sendo enviado pelo rei dos reis também. Ele estava sendo enviado por Deus. Neemias tinha cartas e cartas, né? E glória a Deus pela vida de Neemias. E o que aconteceu? Chegando lá, Neemias começou a reconstruir aqueles muros, né? Muitas lutas Neemias teve. Sanbalat e Tobias não queria que Neemias reconstruísse o muro de Jerusalém. E Neemias, ele foi um homem, no tempo dele, um homem tão sábio. O Senhor deu não só para Neemias as instruções, mas também deu a sabedoria de um líder. Neemias era um líder e Neemias, ele estava ali, mandado por Deus, né? E com a carta do rei. Gente, Neemias, ele estava onde? No propósito certo, no tempo certo dele. E coisa linda quando você está no momento certo e no propósito certo de Deus. Olha que coisa linda. Então, gente, temos que se posicionar. E Neemias, ele viu, Sanbalat e Tobias viu que Neemias estava construindo muros. Sanbalat e Tobias, ele riram. Falou assim: esses muros aí, se vir que vir um passarinho se pousar nesse muro aí, esse muro cai. Esse muro cai. Mas mal ele sabia que o muro estava estruturado em Deus. Deus era a estrutura daquele muro. Deus era a fundação de Neemias. E Neemias fez todos aqueles muros. Chegou um tempo que Neemias viu, né?
que ele teria que proteger o muro. E que Neemias fez? Neemias levantou famílias e colocaram em pontos estratégicos para estar cuidando daquele muro. Quando eu olho para essa parte das escrituras onde fala que Neemias levantou famílias em pontos específicos, eu fico olhando e vejo, Neemias levantou pessoas em oração. Nós precisamos levantar famílias para poder estar em cada ponto da igreja, para estar protegendo a igreja, intercedendo pela igreja. E muitas vezes você olha isso e fala: Senhor, como? É improvável, é impossível, não tem como, Senhor. Mas você tem que crer que aquele Deus que ele enviou Neemias, que deu a carta, é o mesmo Deus que está operando hoje. E você tem que crer que o Senhor, ele pode fazer tudo. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. E quando eu olho assim para a minha igreja, a Congregação Cristã do Brasil, eu vejo que os muros delas estão sendo atacados. Os muros delas estão sendo derrubados. Na verdade, estão derrubados. As portas estão abertas e muitas coisas ruins estão entrando. As portas estão abertas, muitas coisas que não são de Deus estão entrando. E eu nem sei se está entrando ou já entrou, está lá dentro fingindo de ser servo e serva de Deus. Mas nós temos que pedir para o Senhor, para que o Senhor possa vir de uma forma, levantar famílias em ponto estratégico em oração, para que nós possamos levantar muros de intercessão dentro da Congregação Cristã do Brasil. E é muito importante que isso venha acontecer, porque nós estamos vendo não só mulheres, mas homens quebrando o casulo. Sabe, a borboleta, o Senhor me deu uma palavra, a gente faz parte do grupo de limpeza da casa de oração, nós tivemos uma confraternização e o Senhor me deu uma palavra sobre borboletas. A borboleta, ela é uma largata, e aí depois disso ela para se transformar em uma borboleta, ela entra num casulo. E nesse casulo, tem até uma história de uma pessoa que viu a borboleta saindo, pegou e abriu o casulo para ajudar a borboleta a sair. O que aconteceu? A borboleta morreu. Né? E o que acontece? Muitas pessoas estão presas nesse casulo chamado CCB. E aí o que acontece? Essas pessoas que estão presas ali dentro, elas começam o quê? Elas estão em um casulo. Aí de repente, de vez elas esperarem o processo, segurarem na mão do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, me mostra o que eu preciso fazer, me mostra o que eu tenho de fazer nesse tempo, Pai. Não, essas pessoas, elas quebram o casulo e saem com tudo, disparados. E aí o que acontece? Essas pessoas morrem no caminho, porque elas não estão prontas ainda. Então, se você é uma borboleta, se você é um largato que está no casulo para se tornar uma borboleta, fica tranquila, espera o processo do Senhor. O processo do Senhor muitas vezes é dolorido, muitas vezes dói, muitas vezes há choro, muitas vezes há vontade de parar, muitas vezes há. Mas não pare, não saia, não corra, espera o processo. Quando você estiver pronto, o Senhor vai abrir o casulo. E depois, quando você sair, você não vai sair morta. Você vai sair viva. E você terá vida. As pessoas vão olhar e falar assim: nossa, que coisa mais linda. Como a borboleta. A borboleta é toda colorida, linda. Aonde ela passa, traz alegria. E o Senhor, quando Ele tira você do casulo, quando é o processo dele, Ele tira você do casulo, um brilho novo sai através de você. Algo diferente vem através de você. Nesse tempo do casulo, busque direcionamento do Senhor, jejum. O jejum não é só uma prática, o jejum é um mandamento deixado por Senhor. Está escrito nas Escrituras, o Senhor escreveu assim uma parte: quando orarem, quando jejuarem, o Senhor tinha certeza que nós iríamos jejuar, que nós iríamos orar. E muitas vezes vemos pessoas falando: eu não jejuo porque eu não sinto jejuar. Você não tem que sentir, você tem que ser guiado pelas Escrituras, que é a palavra de vida eterna. E lá está escrito: quando jejuarem, quando orarem.
tá bom? E o Senhor, ele precisa que não somente mulheres, mas que homens se levantem nesse tempo para poderem reconstruir o muro. Não o muro CCB, eu falo da CCB porque é o lugar onde eu vejo e aonde eu vejo que tá assim derrubados de uma tal forma, que estão assim de uma tal forma que eu sinto até assim, eu sinto assim até dor no meu ventre por ver a situação que está o muro da CCB. E pessoas com lideranças imaturas, liderança que não olha para a Irmandade, olha somente para o umbigo dele, uma luta que eles estão lutando que não é uma luta coerente, uma luta que leva ao céu, mas uma luta que traz divisão, uma luta que traz divisão, e uma casa dividida ela não prospera. Então você vê, hoje as pessoas não olham, falam assim, não, a congregação está crescendo, mas no meu bairro eu vejo a congregação diminuindo, os irmãos diminuindo, muita irmandade estão parados. E você acha que tem alguém que socorre ela? Não, porque nós não temos pastores, o pastor é Jesus Cristo. Mas quando o Senhor levanta uma liderança, Ele coloca o dom de pastorear. Se a liderança não tem dom de pastorear, aquela liderança não é uma liderança guiada pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás de uma que estava perdida. E infelizmente nós vemos pessoas cuidando de si e da sua casa. O restante não tá nem aí. Mas assim, eu fui conversar com o Senhor sobre essa questão. E o Senhor falou, cada alma que se perder no tempo, neste tempo, sabe, que não for buscada, que não for, sabe, abraçada, essa pessoa irá dar conta dessa alma pro Senhor. Então, eu estou em paz por isso. Mas eu sofro, eu choro e eu peço para que o Senhor ele venha entrar com mãos fortes dentro da congregação cristã do Brasil. Mas este muro que precisa ser levantado em volta de todas as igrejas que se denomina cristã. Por causa que o mundo tem entrado de uma tal forma dentro das igrejas que você vê umas coisas imundas acontecendo. E nós precisamos que homens e mulheres se levantem como intercessores no reino de Deus, como intercessores para que o Senhor volte, para que o reino de Deus avance, para que o Senhor volte e nós possamos glorificar o nome dele, para que nós possamos cantar o último hino, todos juntos, segurados de mão dadas, porque eu creio, irmãos, eu creio que nós podemos fazer a diferença neste tempo. Nós podemos nesse tempo levantar muros de intercessão e oração para que o Senhor venha aparecer. Eu creio, irmãos, eu creio que nós podemos fazer isso. Começou a chover aqui onde que eu estou. Começou a chover, então eu vou estar saindo. Mas eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo e agradecer a todos a qual têm me escutado e dizer para vocês, não parem, não parem. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Seja você um Neemias, levante neste tempo para lutar pelo Evangelho, não por placas nem denominações, mas para lutar por Cristo. Seja você uma fonte de água viva, uma fonte que jorra aonde você passar, você saia do casulo no tempo certo e seja uma borboleta de Deus, uma borboleta florida, colorida, que leva o nome do Senhor. Aonde você passar, as pessoas possam ver o brilho do Senhor em você e o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. A paz de Deus. Deus abençoe a todos.